Olá pessoal, boa noite, que o Eterno abençoe grandemente a sua casa, a sua família, a vida dos seus filhos. Por fim, graça e paz da parte de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não consigo visualizar, ou melhor, ouvir como que está o áudio, porque eu não tenho retorno. Então eu vou pedir para a primeira pessoa que aparecer mandar um joinha, alguma coisa que está bom o áudio ou não, tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus. Eu, Adriana Alves. Estamos aqui com mais um programa Família Unida, Qualidade de vida. com o tema. E Você não lembra do tema não? deu branco. Hum? Deu branco. Uma, uma escolha perigosa. E por que nós estamos trazendo esse tema hoje? Porque quantas escolhas nós não fazemos, muitas vezes sem se analisar, sem pensar, tomamos uma atitude perigosa e nem sequer percebemos. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nessa live. Eu espero que vocês, desde já vai chamando a galerinha, seus amigos, né? Seus irmãos aí em Cristo Jesus, ou não, não importa se você é crente ou não é crente, não interessa. Essa live é uma live para abençoar casais. Casais não crentes ou casais crentes, é indiferente. Para abençoar casal é casal, de homem e de uma mulher. Isso forma-se um casamento, uma família. Pois bem, atitude não, escolha perigosa, uma escolha perigosa. A primeira pessoa chegou aqui, ô pessoal, como é que tá o áudio? Você que está aqui no meu Face, pessoal, dá para dar um joinha para falar como que tá o áudio, porque eu não tenho retorno, se puder fazer isso aí eu agradeço, tá bom? Já vai compartilhando nas suas redes sociais essa live, se ela for relevante, é lógico, tá? Compartilha, se não, ela morre em você mesmo. Porém, eu vou jogar. Legal, obrigado aí, meu irmão, tá? Graça e paz. Ele falou que tá legal, bacana, o áudio tá muito bom. Então, legal, vamos prosseguir então, né? Então, uma escolha perigosa, quando eu falo de uma escolha perigosa, eu lembro primeiramente de Sansão. E nós vamos meditar hoje sobre a história de Sansão. A famosa história de Sansão e Dalila. Embora que as pessoas focam muito em Dalila pelo fato de que foi a última mulher ali de Sansão, foi Dalila. Então as pessoas focam muito em Dalila. Mas antes de Dalila, Sansão teve outras mulheres. E o problema de Sansão não aconteceu tão somente em Dalila. Sansão, quando ele começou a sua história, primeiramente que Sansão era um homem, foi escolhido por Deus, ele era nazireu de Deus. Mas o que quer dizer uma pessoa nazireu de Deus? Uma pessoa escolhida para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para cumprir o propósito de Deus no meio do povo, a saber, do povo circuncidado, o povo de Deus, o povo de Israel daquela época. Então o povo gemeu durante muitas décadas, precisamente, se não me engano, 4 décadas ali, e então Deus levantou um homem chamado Sansão para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, ou, em outras palavras, do povo inimigo incircunciso. Deus precisava usar alguém para poder fazer isso. E Sansão nasce de uma mulher estéril, tendo por pai Manoá. Ele nasce da esposa de Manoá, o herói, o Sansão. Sansão começa a crescer e Deus começa a ensinar as coisas, a incitar, a envolver, começa a dar força para Sansão, para ele começar a entender, desde a sua meninice, a sua adolescência e juventude, que ele é um homem forte, para poder vencer o inimigo. Mas Sansão, no decorrer da sua trajetória, por propósito de Deus, é lógico, embora que eu não vou falar aqui dessa maneira, sendo o propósito de Deus, Sansão se ilude com os olhos. Sansão ele começa a se agradar justamente de uma mulher do povo inimigo. Ele chega para o seu pai e fala: pai, eu estou gostando daquela mulher, por nome desconhecido, a Bíblia não revela o nome dela. E o pai dele vai falar: poxa, Sansão, poxa filho, mas eu falando assim, né? Traduzindo de uma forma mais, como eu posso dizer, mais simples para você entender. Poxa filho, mas porventura você não tem aqui em nossa parentela mulheres que fazem o teu gosto? Mulheres que fazem parte do povo de Deus? Por que você vai se envolver ou querer se envolver com a mulher inimiga?
de um povo incircunciso. A palavra incircunciso quer dizer que é uma pessoa que não fazia parte ali do povo de Deus, ou melhor, da descendência de Abraão. Porque todo aquele que era descendente de Abraão fazia parte do povo de Deus, tinha que haver o ato de circuncisão, o qual não vou falar sobre a circuncisão do homem aqui. Não é esse propósito do vídeo. Ele fala, poxa, mas por que você vai escolher ela? Era um propósito de Deus, para que ele escolhesse aquela mulher, para poder então se envolver com o povo filisteu, destruir o povo filisteu, e então começar a reinar sobre Israel. A Bíblia vai dizer que durante 20 anos ele foi juiz. Ele julgou a Israel. Ou seja, depois do primeiro relacionamento dele, o qual teve como um casamento, não aprovado pelo pai, mas o pai acabou assim, fazendo a vontade do filho, vemos aí uma desobediência de Sansão, que já vamos entrar sobre esse assunto da desobediência. Houve 7 dias de festa, ou seja, foi uma festa onde houve ali uma festa de 7 dias, onde todo mundo comeu, onde todo mundo bebeu, se divertiu. Porém, começou então ali a tragédia da vida de Sansão. E muitas vezes em nosso relacionamento começa assim. Tudo muito bem, aparentemente está tudo muito certo, porque eu vi aquela menina muito linda, maravilhosa, ou aquele jovem lindo, maravilhoso. Eu fui enganada ou enganado pelos meus olhos, assim como Sansão, embora houvesse um propósito sobre esse fato, qual eu já mencionei há pouco tempo aqui no princípio da live. Porém, essa mulher começou a criar problema para Sansão. Primeiro que ele fez uma péssima escolha por se envolver com uma pessoa que não tinha nada a ver com a cultura dele. Não tinha nada a ver com o mesmo Deus dele. E aí eu chego a um casal de cristão, ou melhor dizendo, a uma pessoa crente, seja mulher ou seja homem, que ela se envolve com uma pessoa que não tem a mesma fé que ela, que não serve o mesmo Deus que ela, simplesmente porque ela se agradou aos olhos dela, agradou o rapaz, agradou a moça, porém não profere a mesma fé, não tem o mesmo Deus como base ou como alicerce, e depois de algum tempo descobre que não é aquilo que ela queria. Porém, ela já fez uma escolha que trouxe para ela consequências irreversíveis, onde já se formou-se uma família, sangue do mesmo sangue, a saber, um filho, uma filha, ou 2, ou 3, e não tem mais o que fazer. Foi uma situação irreversível que ela tomou por uma desobediência. Quantas não são as meninas, né, minha rainha, que os pais falam, olha, não casa com ele, não casa com ela não é uma moça para você, ele não é um rapaz para você. Já percebi nele que ele é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa arrogante. Nós não somos assim, a nossa família não tem como cultura esse linguajar que eu vejo ela ou ele proferindo, nós não somos assim. Só que a pessoa é iludida pelos olhos, assim como Eva foi lá no jardim do Éden. A Bíblia vai dizer que aquele fruto, aquela árvore agradou os olhos dela, encheu os olhos dela. Ela foi enganada pelos olhos. Então ali entrou o pecado, entrou a morte, consequentemente, assim como também Sansão teve o mesmo problema. Então depois que Sansão foi testado durante ali algum tempo, que a Bíblia não vai relatar, então o povo começou a entender que Sansão era um homem forte. E o povo temia já a Sansão e não mexia mais com o povo de Deus. Eu posso até compará-lo, seria uma comparação meio, como eu posso dizer, não irônica, mas meio grotesca, comparar Sansão com o gigante filisteu, o Golias. Você vê que enquanto Golias ele estava ali na frente do rei Saul, não tinha um soldado que enfrentasse Golias. Golias representava o exército filisteu e havia uma consideração muito grande para com o exército filisteu por conta de Golias. Sansão era de igual modo. Depois que ele venceu ali boa parte dos filisteus, começou então o povo de Deus ter sossego e ter paz, porque Sansão julgava a Israel. Entendiam que ele então era o homem que estava julgando Israel e o inimigo não poderia mais dominar a nação de Israel por conta de Sansão. Só que Sansão parece que ele começou a gostar de fazer coisas erradas.
Foi aí a queda de Sansão. A primeira mulher foi o propósito de Deus para com Sansão. Quando Sansão estava com tudo na mão, julgando a Israel durante os 20 anos ele julgou. Nesse decorrer, nesse período de 20 anos, nesse intervalo de 20 anos que ele julgou a Israel, então ele começa a se envolver com coisas que ele não devia. Sem mais nem menos, Sansão se envolve com uma prostituta. Ele não precisava mais se envolver com prostituta. Ele poderia, então, depois que a sua primeira esposa foi assassinada pelos filisteus, tanto ela como o seu pai, o sogro de Sansão, ou o ex-sogro, melhor dizendo, porque morrera, então ele não tinha mais necessidade de se envolver com uma mulher do povo inimigo. Ele vai e se envolve, então, com uma prostituta, a qual praticamente destruiu a vida de Sansão. Na sequência, então, ele se apaixona pela famosa Dalila. E é aí onde eu quero chegar. Sansão, ele era um homem forte, destemido, e o Espírito do Eterno estava com ele. Sansão era um homem considerado pelo o povo de Israel, e Deus também o amava. E aí eu me pergunto muitas vezes, nós erramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a gente começa a pegar gosto em fazer as coisas erradas. E a nossa destruição não está no primeiro erro, porque a destruição de Sansão não foi no primeiro erro, não foi na primeira mulher, a qual era uma mulher inimiga, do povo inimigo, mas ainda era propósito de Deus. Mas Sansão começou a gostar das coisas erradas. Isso acontece no relacionamento quando tem geralmente a primeira traição. Parece que o camarada ele não para, ele começa a ver, sabe, que aquilo é certo. A mente dele fica cauterizada. Foi o que aconteceu com a mente de Sansão. Ele cauterizou a mente. Sansão, homem forte, valente, destemido, não tinha medo de nada, mas não pensava. Ele começou então a desrespeitar a Deus. Então vem a famosa Dalila, que os filisteus falam, olha, Dalila, vai lá e descobre o segredo dele. Então aquele homem que tinha o coração aberto para Deus e para os seus pais, que conhecia o segredo dele, ao invés de ele continuar com o coração aberto para Deus, sabe para quem que ele foi abrir o coração? Para o inimigo dele. Para o inimigo dele. Nunca abra, meu irmão, minha irmã, você que é casado, você que está namorando e quer casar, nunca abra o seu coração para o seu inimigo. Aprenda a ouvir aos seus pais antes de se relacionar. E depois de casado, não se envolva com uma mulher que não tem nada a ver com você. Primeiro porque você já tem um compromisso. E o compromisso de Sansão era com Deus. A primeira mulher, aconteceu o relacionamento e o casamento aprovado pelo próprio Deus, porque havia um propósito. Então depois Sansão começou a fazer tudo errado. Depois do primeiro relacionamento que foi destruído de Sansão, ele começou a ficar chateado, desgostoso, se envolveu com uma prostituta, depois então se envolveu com Dalila. Ele não mais casou com ninguém. Ele casou tão somente com a primeira mulher. Depois ele não casou, ele se juntou, acho que amaziou, que fala, acho que o nome é esse, no Pernambuco é amancebou. Aqui acho que é amaziar, se não me engano. Uma coisa assim. Sim, também. É, né? Então ele começou a fazer coisas erradas que não tinha nada a ver, mesmo julgando ali a Israel. Mas ele abriu o coração para que ele não deveria abrir para o inimigo. Porque a mulher era o inimigo. A mulher já estava sendo usada pelo mal. Porque a Bíblia vai dizer que ele matou muito mais na morte dele lá no templo, do deus Dagon, que eles estavam festejando quando arrancaram os olhos de Sansão. Porém, Deus não precisava de matar todo mundo no templo. Não havia necessidade. Você pode dizer, mas era propósito de Deus. Sim, eu entendo. Mas não havia necessidade de Deus mais pegar e colocar Sansão para morrer lá com os olhos perfurados. Ao ponto de que Sansão, ali antes da morte dele, quando ele viu que não tinha mais o que fazer, então Sansão ele roga a Deus. Sansão lembra de Deus, porque você vai ver que Sansão em momento algum fala com Deus. Em momento algum. Toda vez que Sansão ia lutar, Sansão não pedia força a Deus. O Espírito do Eterno estava sobre Sansão, ou melhor dizendo, entrava em Sansão e dava força para ele, porque sabia a necessidade que Sansão tinha de vencer a batalha. E pelo propósito que ele tinha com Deus.
Você tem que ter um propósito com Deus. Eu tenho que ter um propósito com Deus. O relacionamento tem que ter um propósito com Deus. Porque o relacionamento que não tem propósito com Deus acaba em tragédia. Tem que haver um propósito no seu relacionamento. Seja um propósito de conquistar a vida a dois, de estar bem, né, aos dois, né, para que possa então haver uma conquista fora. Mas espiritualmente nós temos que ter o mesmo propósito. Servir ao mesmo Deus. Ter as mesmas ideias. Eu posso abrir o coração para minha esposa, porque ela é minha amiga. Mas Sansão sabia muito bem que Dalila era sua inimiga. Porque todas as 4 vezes que ela pediu para que ele então descobrisse o seu segredo, ele lhe deu uma informação falsa. Então ele estava mentindo. O pai da mentira é Satanás. Ele não era obrigado em momento algum a revelar o seu segredo. Ele poderia tão somente ficar calado. Mas ele atentou, sabe, a Deus quando ele mentiu. Porque quando ele mentiu, ele fez o gosto do inimigo. Então, depois de muita insistência dela, então, não sabe lá o que ela fez com ele. Ele abriu o coração para ela, para o inimigo, e confessou então a sua fraqueza qual que era, ou o que o deixava debilitado fisicamente. Então ali o Senhor o abandonou. Não quando ele foi cortado os seus cabelos. Com Deus, ao invés de abrir o coração para Deus, para o inimigo. A internet deu uma caidinha, pessoal, mas já voltou, tá bom? Perdão, por algum motivo andou caindo aqui, mas já voltou. Então, repetindo, ao invés de ele abrir o coração para Deus, ele abriu o coração para Dalila, para a inimiga. Nunca abra o coração para o seu inimigo. Quando ele veio abrir o coração para Deus, já era um pouco tarde. Ele já estava no meio de 2 pilares centrais, no templo de Dagon. Ele ora a Deus, humildemente, porque o nosso Deus, quando a gente se humilha diante de Deus, então Deus ele ouve a nossa oração. Ele atenta para a nossa oração e faz o nosso desejo. Eu não sei como está o seu relacionamento. Nós não sabemos como está o seu casamento. Nós não sabemos como está a sua família. Mas uma coisa eu sei. Na última hora, Sansão ele reconheceu a necessidade de buscar em Deus mais uma vez a força. Porque toda vez que o Espírito do Eterno se apossava de Sansão, Sansão então tinha força. E era essa força que fazia Sansão vencer. Então, se você quer ter um relacionamento abençoado, você tem que orar a Deus e falar: Senhor, me socorre. Porque quando Deus entra no relacionamento, então você tem força para vencer os problemas, para vencer as batalhas, para vencer o desânimo, para vencer a angústia, para vencer a depressão, para vencer a traição. Porque o Espírito de Deus fortalece aquele que o busca. A Bíblia vai dizer que quando ele rogou, no finalzinho, tá, da história, um pouco antes dele empurrar os pilares e matar todo mundo, vai relatar que ele, mais uma vez, pediu a Deus: Senhor, pela última vez, me socorre para que eu possa vingar os meus 2 olhos que foram removidos, vazados, tirados, arrancados. Então o Senhor o concedeu mais uma vez força a ele. Mais uma vez, o Espírito do Eterno se apoderou de Sansão. Ele pôde derrotar o inimigo. Você pode estar vivendo um relacionamento totalmente destruído. Já à beira da traição, à beira da separação, perdão. À beira da separação, porque houve traição. Ou está namorando, sabe, quer casar e não sabe se quer casar, está com medo de casar. Se há medo, eu entendo que há dúvida. Se há dúvida não procede de Deus, é do maligno. Então, não estou aconselhando, não case, mas é muito lógico, a dúvida não procede de Deus. Então não venha tomar uma atitude errada, não venha tomar uma escolha perigosa conforme Sansão tomou. Ele foi enganado pelos olhos. Não seja enganada pelos olhos. Não seja enganada porque a face é linda, maravilhosa, porque a voz é de locutor igual a minha.
A voz é do locutor, igual a minha. Não. Eu penso um pato rouco falando. Aquela voz maravilhosa. É bonito, mas às vezes por dentro não é bonito. Por dentro, muitas vezes, pode estar podre. É o seu inimigo. Quer arrancar as suas tranças para que você fique sem força nenhuma e possa te Perder a destruir. força. Não se envolva com aquilo que é errado. Sansão, sem mais nem menos, começou a pegar gosto nas coisas que... Tá com problema aí, minha rainha? É que tá escura a imagem. Eu não sei, esse também está escuro também, não sei qual que é o problema É não. porque foi na hora que caiu a Deixa eu ver aqui, internet. peraí pessoal, Vê que perdão. não tá pegando. Acho Ai, que melhorou, clareou. clareou, né? Foi na hora que caiu a internet. Foi. Então, Sansão, ele não pensou para tomar atitude. Ele começou a ter gosto nas coisas erradas. Por isso que padeceu. Por isso que padeceu. Não tenha prazer naquilo que é errado. Não tenha prazer. Tenha prazer naquilo que é limpo, naquilo que é puro, naquilo que é íntegro, naquilo que é bom, naquilo que possa promover para mim e para você uma qualidade de vida melhor. Afinal, Às vezes quem tá ouvindo isso, ela vai falar, aleluia, até que às enfim. vezes quem tá ouvindo isso fala assim, pra você é fácil, né? Falar isso. Mas tudo tem uma consequência, né? O que você plantar, você vai vir a colheita. Seja boa ou ruim, é melhor você plantar o que é bom do que você plantar o que é ruim, que depois a colheita é amarga, né? Então temos que pensar muito para poder, não sei como é que está o som, deixa eu ficar um pouco mais perto. Você fica pra lá. Eu fico muito longe, né, que eu sou pequenininho. Eu não sei o que está passando na tua cabeça, no teu relacionamento. Eu não sei, uma coisa eu sei, se a atitude já foi tomada, tenta reverter a situação. Tenta voltar atrás, embora que ninguém consegue voltar atrás das atitudes que tomamos. Uma palavra... Mas o Senhor Jesus pode O Senhor Jesus... Boa. O Senhor Jesus pode consertar. consertou a gente. Consertou a gente. Nossa, que tínhamos um relacionamento destruído, conturbado, com traição, com tudo que você possa imaginar que não provém de Deus. E Ele consertou. Com brigas. E tantas inúmeras outras coisas. Mas quando houve da nossa parte a atitude que houve em Sansão de humildade, falar, Senhor, nos dá outra oportunidade. Mas tem que haver humildade. Porque a humildade, ela precede a honra, ela precede tudo. Ela precede a arrogância, ela precede tudo. A humildade, ela é tudo na vida do homem. O Senhor, ele rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes, é o que vai dizer Tiago. Carta a Tiago, de Tiago. Então, seja humilde, faça como Sansão. Sansão diz, Senhor, pela última vez, me dá a oportunidade para que eu possa vencer os meus inimigos. Depois disso, Israel ficou livre. Já estava livre. O pastor Edson Moraes, legal. Deus abençoe o pastor Edson. Já estava livre Israel. Como eu falei no princípio, não precisava mais ele ter que se envolver com pessoas erradas. Mas ele cauterizou a mente. Que é um perigo, né? Ele ficou chateado, eu entendo. Ele ficou chateado com o primeiro relacionamento que deu errado. Eu entendo, ele ficou chateado, minha rainha. Pegaram a esposa dele e mataram, tocaram fogo. Tocaram fogo nela, tocaram fogo no pai. Isso não é fácil. Eu compreendo. Eu entendo que ele ficou chateado, ele ficou depressivo, ele ficou desgostoso. É tanto que ele foi tentar afogar as mágoas no lugar errado. Ele procurou uma prostituta para poder afogar as suas mágoas, para poder secar o seu choro. Quando Davi perdeu a família, que os inimigos roubaram a família de Davi, Davi não foi para o prostíbulo. Davi orou a Deus, chorou muito como uma criança. Orou e falou, Senhor, eu posso perseguir os meus inimigos? Vai dar certo, Senhor? Eu vou conseguir restaurar a minha casa? Eu vou conseguir restaurar a minha família? É muito forte essa palavra, a gente poderia fazer uma live depois sobre isso. Então, eu vou conseguir, então o Senhor falou, vai que você vai alcançar. Então, ao invés de Davi ficar chateado, desgostoso, ficar depressivo, se lamentando, de imediato ele fez o que Sansão fez. Rosto no chão e falou, Senhor, posso perseguir? Ele falou, persegue. Então ele perseguiu, restaurou a sua família. Ele trouxe a sua família que estava sendo levada cativa.
Então, se Sansão tivesse feito isso da primeira vez, quando mataram a esposa dele, como também o seu sogro, se ele chegasse diante de Deus e falasse: Senhor, conserta a minha vida, Deus o faria. Mas ele fez tudo ao contrário. Em momento algum ele chegou até o Eterno e falou: Senhor, me ajuda. Somente no final. Ele passou a entender que ele sozinho resolveria o problema dele. Ele pensou isso. Deixou Deus de lado. Ele deixou Deus de lado. Então, se eu posso resolver o meu problema, eu não preciso de Deus. Foi assim que ele pensou. Eu posso resolver a tua força. Mas a força não era dele. A força era do Pai. Porque a Bíblia vai dizer que toda vez que ele ia lutar contra os inimigos, então o Espírito do Eterno se apossava dele e o dava força. Porque o Espírito do Eterno tem essa função de nos dar força, não só graça, mas de nos dar força, de nos dar poder para pisar em serpente, em escorpião e todo o poder do inimigo, conforme eu falei na live passada. Eu falei esse trechinho aqui do versículo. Ele nos dá essa força para que nós possamos vencer. Então não venha tomar atitudes erradas. Se você se separou, está chateado, está angustiado, eu compreendo. Porque aconteceu uma coisa muito ruim que você nem imaginava. Não faça como Sansão. Não tome uma atitude errada. Não cauterize a mente. E nem vá se abrir. E não vá se abrir com o inimigo. É você pegar e falar: ó, toma de conta da minha vida. Foi isso que ele fez, se abriu com o inimigo. Ele só não se abriu com a prostituta que ele a teve, porque o tempo foi curto que ele ficou com ela. Ele foi lá, entrou, ficou até ali um pouco mais que meia-noite, cercaram o lugar, não conseguiram pegar, ele não se abriu com ela. Mas quando ele chega na famosa Dalila, que ele fica um certo tempo com Dalila, então ali ele abre o coração, ele escancara o coração para ela. Ele abre o coração e fala: entra, minha filha. E ela entra, sabe, mesmo ali, rasgando ele no meio, destruindo ele. Então não abra o coração para o seu inimigo, não abra o seu coração para o mal, abra o seu coração para quem pode curar as feridas, para quem pode restaurar, para quem pode mudar a situação. Dar força é para essa pessoa que se chama o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, né? Abre o coração para Jesus Cristo, que Ele vai te dar força. O Espírito dele, com certeza, vai te ajudar a vencer essa situação que você está vivendo. A escolha perigosa já foi tomada. Já deu com os burros na água. Agora é ser humilde. Colheu. Já colheu. Você já perdeu. Acabou, seu relacionamento já foi. Se não foi, lute para que não vá. Que hora que já é, minha rainha? Estão quase em cima do horário, né? Se não foi, luta para que não vá, porque ainda dá tempo. A situação, ela é reversível. Ela é reversível. Dá para reverter a situação, porque o Senhor Jesus reverte. Quando eu falei de inreversão, eu falei questão de filhos. Não tem como o filho voltar para o ventre da mãe mais. Ele já nasceu. Já aconteceu ali uma separação, houve uma traição. Se der para perdoar e morar junto, faz tudo de novo, porque Deus vai restaurar a mulher, o homem, ele restaura. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que recicla. Pode estar na caçamba do lixo, o camarada, ele recicla. E faz sentar entre os príncipes. Porque esse é o nosso Deus. Então, nós nos preparamos para essa noite para falar isso para você. Não seja como Sansão. Sansão. Não cauterize a sua mente. Tenha a sua mente sempre voltada para Deus. Não abra a porta do coração para o mal, e sim para Deus. Para que ele possa entrar, é como o Senhor Jesus vai falar: eis que estou à porta e bato. Apocalipse, né? Se alguém abrir, eu entro. Eu ceio com ele, ele ceia comigo. Então, quando ele bater, deixa ele entrar. Porque você às vezes está depressivo, não sabe o que fazer, pensa um monte de besteira, está pensando em fazer como Sansão fez, procurar uma prostituta ou um prostituto, sei lá, para poder afogar as mágoas. Ó, ele está assim, ó. Consegue ouvir, ó? Ele batendo. Não procura o erro. Não escolhe as coisas erradas. Eu estou batendo, ouve a voz. Ele quer curar, sarar essa ferida, restaurar esse relacionamento, porque ele é um Deus de restauração.
tá bom? Nós temos que orar por você e eu peço humildemente que você vá para um lugar de silêncio para que então, ou se tiver família aí na sala, não sei, feche os olhos e vamos orar e vamos falar com Deus para que Deus possa nos instruir. É você e só eu, nós somos sujeitos, pessoal. Não somos melhores, talvez até piores. Somos sujeitos, somos carne, somos frágeis, débeis, fracos. E quando a gente se coloca como débil, fraco, frágil, então a gente entende o quê? Que dependemos de alguém que é forte. Quem que é esse forte? O Eterno. Então sempre se coloca como uma pessoa frágil diante dele, para que ele possa ser forte na tua vida. Amém? Vamos orar? Quem começou a oração? Foi eu. Não, todas as vezes é você que começa, mas pode começar. Não tem problema. Não, estou começando você então. Ora pessoal, para Deus falar com o pessoal, dar força, coragem, tomar a atitude certa, porque para não fazer uma escolha perigosa que o levou já está orando à morte. Meu soberano Deus, entramos diante da tua santa presença, meu Pai, para te pedir, meu Deus, por esse casal que está, meu Deus, sem força, que está pensando em desistir, que está querendo largar tudo. Meu Pai, que o Senhor venha ser a força dele, que o Senhor venha ser a base, que o Senhor venha restaurar, meu Deus, esse relacionamento, que o Senhor venha, meu Pai, penetrar com o teu poder, meu Pai, e arrancar esse problema, essa angústia, meu Deus, esse medo, sabe, meu Deus, a pessoa fica tão angustiada, meu Deus, que não consegue nem te ouvir quando o Senhor fala. Mas que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa socorrer, que o Senhor venha ser, meu Deus, com esse homem, com essa mulher, que o Senhor possa ajudar, meu Pai, meu Deus, que onde chegar essa live, meu Deus, que venha haver a transformação, que venha haver, meu Deus, a cura, que venha haver, meu Deus, a libertação, meu Deus, que aquele que se encontra cativo, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa entrar e fazer morada. Pai, eu entendo, sabe, o que é uma família destruída. Eu sei o que é um casamento destruído. Eu sei o que passa na mente de um homem, de uma mulher que sentimentalmente está arrasada, destruída, destruído. Vê a depressão, vê a angústia, vê a insônia, vê a amargura, vê o desgosto, vê muitas vezes o ódio. Eu entendo tudo isso, Senhor. Mas também eu entendo, Deus, que o Senhor é Deus para poder remover tudo isso. Sim. E fazer tudo novo. Porque o Senhor é um Deus que faz todas as coisas novas. Então restaura, Senhor, esse relacionamento. A esse que está destruído, restaura. Que o Senhor não deixe, sabe, essa pessoa que está com a mente fragilizada, o coração fragilizado, cauterizar a sua mente ou o seu coração para as tuas coisas. Para que não venha buscar o erro, afogar as mágoas no erro, na bebida, na droga. Não, meu Senhor. Meu Deus, direciona essa pessoa, Senhor, ao teu altar, ao centro da tua vontade. Ensina ela que bom é te buscar, bom é entender e reconhecer que o Senhor é grande e está acima dela, está acima do relacionamento dela, está acima da vida sentimental, financeira, acima dos filhos, acima de tudo, porque o Senhor é Deus e está no alto. Temos que olhar para o alto e não para baixo. Então fala com essa pessoa, instrui, não deixe essa pessoa se perder. E aquele que está para casar, está noivo, mas bateu, sabe, a dúvida na porta do coração. Então faz ela entender que a dúvida não é tua. Que ela busque ajuda em ti para tomar uma decisão certa, para que depois não venha ter que fazer como Sansão, passar por uma coisa que ele não precisava passar. Pai Santo, graças te damos, ó Deus, por todas as coisas e entregamos a cada um desses casais, dessa família, seja um casal que já é casado há algum tempo, seja um casal de namorado, um casal de noivo, que o Senhor possa, meu Deus, cuidar, guardar, livrar, proteger e, por fim, que o Senhor possa, meu Deus, direcionar o teu Espírito, direcionar essa pessoa, meu Deus, à verdade, ao caminho da verdade. Em o nome santo do Senhor Jesus, o Cristo. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida
E se você quer deixar algum recado, alguma coisa, tem alguma dúvida, está com um relacionamento aí meio complicado, caótico, manda uma mensagem lá no SOS da igreja, no DDD, telefone aqui de São Paulo, né? DDD 11 958740528 é o WhatsApp. Pode mandar sua mensagem de texto ou de voz. Estamos aqui para poder servir da melhor maneira possível. É um prazer poder servir a você. E se você quer de repente alguma live com um determinado assunto, coloca aí nos comentários ou manda no WhatsApp. Olha, seu Edinaldo, mas dona Adriana, nós queremos uma live relacionada a esse tema. E nós vamos então ver o tema que você quer e fazer uma live relacionado ao tema que assim você deseja. Porque se Deus falar com você para fazer, com certeza é para abençoar outras pessoas. Não é verdade, minha rainha? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família, em o nome santo do Senhor Jesus. E até quinta-feira ou a qualquer momento aqui nas redes sociais com mensagens que edificam. Que o Eterno abençoe.